Oi, oi! Muito bem-vindo, muito bem-vinda! Hoje a gente vai falar de um assunto que não é tão comum aparecer, mas quando aparece ele assusta. Vou me intrometer na física e na química e vou falar um pouquinho para você sobre termodinâmica. Então vem comigo que é depois da vinheta. Bom, como eu falei anteriormente, a termodinâmica é uma parte muito vista na física, na química, mas ela também pode ter muito a ver com biologia e é isso que eu vou tentar mostrar para vocês nesse vídeo. Eu vou falar bem basicamente quais são os conceitos da termodinâmica para a gente chegar no ponto da biologia que eu quero te mostrar. Então vamos lá. Bom, então quando a gente fala em termodinâmica, a gente está se referindo a quantidade de energia que está naquele sistema, ou que é liberada, ou que é absorvida daquele sistema, ou seja, daquela reação que está acontecendo ali. A energia livre de Gibbs, que tem a ver com a pessoa que descobriu, a gente representa por ΔG. Esse ΔG é a variação de energia livre que tem naquele sistema, ou seja, é a energia máxima que é liberada ou absorvida quando a gente está falando do trajeto reagentes e produtos, quando num sistema, está acontecendo uma reação onde determinados reagentes se transformam em determinados produtos. Então, nessa situação aqui, eu vou ter liberação ou eu vou ter absorção de energia. A variação de energia livre nesse sistema a gente chama de ΔG. O ΔG ele também pode ser representado pela seguinte fórmula: a variação da entalpia menos a temperatura vezes a entropia de um sistema. A entalpia nada mais é do que a energia que está armazenada nas moléculas que vão sofrer a reação. Entropia é um conceito que a gente precisaria de um pouco mais de tempo para falar e ele não vai interferir aqui na nossa explicação. Mas eu quero que você lembre que a entropia ela indica o grau de desordem de um sistema. Então, quando eu tenho uma entalpia menor do que zero, ou seja, negativa, isso significa que eu estou liberando energia nesse sistema. E toda vez que a entalpia for positiva, maior do que zero, ela está absorvendo energia. Toda vez que essa diferença aqui me fornecer um ΔG negativo, ou seja, menor do que zero, isso significa que a reação ela é chamada de exergônica. E o que é uma reação exergônica? Ela vai liberar a energia do sistema. Essas reações exergônicas, elas são espontâneas, elas acontecem de forma natural, espontânea, sem necessidade de muita energia para acontecer. Dependendo da energia que a gente está falando, ou dependendo da reação que a gente está falando, esse sistema ele precisa de muita energia do ambiente para conseguir acontecer a reação. Nesse caso da reação exergônica, a quantidade de energia que é necessária para essa reação acontecer ela é muito pequena. Essa energia a gente chama de energia de ativação. Grave esse nome que eu já vou falar bastante dela. Além disso, a quantidade de energia que está presente nos reagentes de uma reação exergônica, ela é muito maior do que a quantidade de energia que está presente nos produtos. Claro, veja como faz sentido. Eu tenho uma determinada quantidade de energia nos reagentes. Quando essa reação aconteceu, ela liberou energia para o sistema. Isso significa que a quantidade de energia que sobrou para os produtos, ela está bem menor agora. Então é por isso que ela é menor do que a energia dos reagentes. Ao contrário, existem as reações que são endergônicas e elas acontecem quando o ΔG é positivo, é maior do que zero. E oposto de tudo que a gente viu até agora, para a reação endergônica acontecer, ou seja, uma reação que absorve energia, ela não é espontânea. Para uma reação absorver energia, ela precisa de muita energia de ativação. Se ela não acontece de forma espontânea, significa que ela precisa ter muita demanda de energia ali para ela acontecer. E a energia que está presente nos reagentes, ela é menor do que a energia que está presente nos produtos.
Olha, também faz muito sentido. Se é uma reação que está absorvendo energia, então na hora de formar os produtos, como ela está absorvendo energia, esses produtos vão ser muito mais energéticos do que os reagentes. Bom, a gente falou bastante de energia de ativação, então vamos falar mais especificamente sobre o que ela significa. A energia de ativação é a energia necessária para iniciar uma reação química. Ou seja, o que faz iniciar uma reação química? A quebra das ligações químicas das moléculas que estão presentes ali naquele reagente. Energia de ativação é calor. O calor, ele tem uma propriedade de acelerar o movimento das moléculas que estão ali nos reagentes, e isso faz com que aumente a frequência de colisão entre elas. E, consequentemente, esse aumento da frequência de colisão aumenta também as chances dessas ligações acontecerem, de moléculas se quebrarem ali. Então, isso vai ser suficiente para que os produtos sejam formados. Então, as moléculas recebem o calor, recebem a energia de ativação, passam por um estado de transição onde as moléculas elas estão todas desordenadas, elas estão todas rompidas, elas estão todas de forma aleatória ali naquele sistema. E nesse momento eu tenho aqui uma alta concentração de energia para que depois essas moléculas se organizem para formar os produtos. Eu tenho dois gráficos aqui que mostram pra gente o papel da energia de ativação numa reação exergônica e numa reação endergônica. As reações exergônicas, que são aquelas que liberam energia, elas acontecem de forma espontânea, como a gente viu anteriormente, então a energia de ativação necessária para ela acontecer, ela é pequena. Ao contrário de uma reação endergônica, uma reação que absorve energia. Então, olha só, eu tenho pouca energia no reagente, na reação ele vai absorver energia, consequentemente o produto vai ser muito mais energético. Se a gente olhar aqui no gráfico em comparação, eu tenho uma quantidade de energia nos reagentes superior à quantidade de energia que havia nos produtos. E na reação endergônica, eu tenho uma quantidade de energia nos reagentes que é menor do que a quantidade de energia que está presente nos produtos. Ou seja, para formar os produtos, essa reação absorveu energia. E aí eu precisei dar grande quantidade de energia. Olha o tamanhão da energia de ativação que precisou aqui para acontecer essa reação. Um exemplo clássico de reação exergônica e endergônica está relacionado ao ATP. Quando o ATP ele é quebrado, ele libera difosfato de adenosina e um fósforo. Nessa reação, eu vou liberar energia pela quebra do fosfato. E eu vou ter uma quantidade, o meu ΔG vai ser de aproximadamente menos 7,3 quilocalorias. Já a reação endergônica ela é o oposto disso daqui. Ou seja, ela está relacionada à formação do ATP pela união do ADP mais o fosfato. Essa reação aqui, ela vai me trazer um ΔG positivo de 7, eu coloquei aqui 7, né? Vamos deixar o número exato, 7,3 quilocalorias. Então, eu vou ter menos energia nos reagentes e mais energia nos produtos. Muito importante que algumas reações precisem de uma energia de ativação alta, necessária para acontecer essa reação. Por que isso é importante? Porque isso impede que algumas reações aconteçam a temperatura ambiente. Por exemplo, se alguns combustíveis tivessem pouca necessidade de energia de ativação, eles poderiam pegar fogo com a temperatura ambiente. E não é bem isso que acontece, né? Ainda bem, isso é ótimo. E nas nossas células? Se eu precisasse de uma grande energia de ativação, o que ia acontecer? Eu ia poder gerar faísca, ia queimar a célula. Isso é perigoso para o organismo. Então, para evitar essa situação, o nosso corpo ele se utiliza de uma substância que faz a diminuição da energia de ativação e, consequentemente, leva a um aumento da velocidade da reação. Olha só que interessante. Se eu diminuir a energia de ativação dessa reação, eu vou conseguir em um tempo menor, fazer a mesma reação, os mesmos reagentes produzirem os mesmos produtos. Nosso organismo é muito importante que nós tenhamos essas substâncias que diminuem a energia de ativação. Primeiro lugar, para a gente evitar a queima da célula, a combustão da célula. Em segundo lugar, para a gente promover
um aumento da velocidade dessas reações e torná-las possíveis a ponto de manter a homeostase, de manter o equilíbrio do organismo. Essas substâncias são chamadas enzimas, que na realidade são catalisadores biológicos e vão ter esse papel aqui de diminuir a energia de ativação. Então guarda isso, as enzimas, elas diminuem a energia de ativação de uma reação, permitindo que ela aconteça com uma velocidade mais eficiente. E é aí que a gente consegue trazer a termodinâmica para a biologia. Eu espero que tenha ficado claro, que você tenha entendido. Qualquer dúvida, escreve aqui para mim, que eu vou ter um grande prazer em te ajudar. Bons estudos, um beijo e até a próxima!